a notícia ontem foi, assim, muito forte, né? Então, mas ele já tá bem, é isso? Tá se recuperando, né? Estão investigando, na verdade, o que é, né? Porque, assim, é uma situação que, se você pegar a cronologia dos fatos, o Oscar já, como o Bruno Andrade trouxe, ele cogitando a aposentadoria, conversando com familiares e tal, porque é uma situação que não é novidade esse assunto, é um assunto que já circulava meio que nos bastidores do São Paulo. Eu vi muita gente criticando, né? Mas ninguém foi atrás dessa história, estavam escondendo, passando pano para o São Paulo. Não, é um assunto muito delicado, muito particular, e que o Oscar tratava isso diretamente com os médicos do São Paulo e os médicos particulares ali do Einstein, né? Então, assim, primeiro que ninguém queria falar sobre o assunto, e tudo bem, a gente respeita, a gente tem ética no nosso trabalho. E já existia um quadro nesse sentido, só que ele estava apto a jogar. Ele tinha testes, tinha documento, tinha a assinatura de médicos. Tinha uma liberação médica. Liberação que ele poderia fazer esporte em altíssimo rendimento, né? Então, assim, o Oscar estava apto a jogar. Tanto que ele ficou à disposição do Crespo em algumas partidas. Só que ele, lamentavelmente, teve a lesão na panturrilha. E essa questão do coração, essa questão, essa disfunção cardiológica, ela foi pós fratura. Foi depois daquele problema que ele teve na costela. E assim, isso... Em julho? Isso em julho. Agosto começou, né? Esse assunto. E assim, nada confirmado, ninguém confirmou oficialmente essa história. E a gente sempre respeitou muito. O Oscar é um cara muito reservado. A família do Oscar, eles sempre foram muito reservados. Você olha a rede social do Oscar, é só jogo, trabalho, publicidade. Ele mal posta família, muito pouco. Um cara muito reservado. E é um cara muito gente boa, muito tranquilo, muito tímido também, né? É verdade. Então, assim, depois que ele teve a lesão na panturrilha, ele estava se recuperando normalmente e estava apto. Tanto que sai a notícia de que ele poderia ser relacionado para o clássico contra o Corinthians, e de fato o São Paulo trabalhava para ele jogar contra o Corinthians ou ficar à disposição. O jogo agora depois da data FIFA. E o São Paulo preparou uma bateria de exames na segunda e na terça para adiantar a pré-temporada. Então ia dar um adianto ali na rapaziada, tal, aquela coisa de você tirar da frente para aproveitar as férias. Sim. Então, assim, janeiro, dá 2 dias a mais para os caras, né? Então não tem que ficar lá fazendo um monte de exame. Até porque e tal. O campeonato vai começar mais cedo. O calendário é curto e tal, as datas, aquela coisa então, toda. Então, que dá para antecipar, o São Paulo já se programou para fazer. Vamos pegar essa data FIFA, não vamos dar folga, ainda mais depois de derrota. Entendi. Já faz os caras trabalharem. E aí ontem ele estava fazendo a bike ergométrica. Só que assim, é um esforço absurdo para você testar mesmo o seu físico. E o Oscar passou muito mal nesse teste. E ele desmaia. Fazendo o teste. Fazendo o teste. E aí ele já há uma preocupação muito grande. A sorte é que esses testes estavam sendo acompanhados por cardiologistas, médicos do Einstein. Isso foi lá no Refis? Lá no CT de São Paulo. No Super CT. E médicos do São Paulo. Porque é uma parceria do São Paulo com o Einstein. E aí, na hora, o Oscar estava muito mal, ele ficou desacordado. Os exames estavam, né, malucos ali. E ali não é um hospital, o CT não é um hospital. Então, como ali estava tudo muito desajustado, muito desregulado, decidiram, então, imediatamente levar ele para o hospital. E aí o Oscar recuperou a consciência, perguntou o que tinha acontecido, e os médicos falaram, você desmaiou no teste. Ele foi direto para o Einstein. Foi direto para o Einstein. E aí lá... tem uma unidade aqui perto, talvez tenha sido essa. Eu não sei. Eu acho que é Morumbi. Pro Morumbi mesmo? Tá. E aí você vai de ambulância, você vai muito rápido, né? Então, assim, ele chegou no Einstein e está desde ontem lá numa unidade de terapia intensiva, assim, mas está consciente, está tranquilo. Ele está lá ainda no hospital? Está lá no hospital. E ontem ele fez um monte de testes, né? Para saber aquela coisa de investigação mesmo
aquele pente fino para entender o que é. E foi um susto muito grande. Assim, foram momentos, conversei com uma pessoa que vivenciou tudo ali perto. Foram momentos tensos, que assim, as pessoas não entendiam o que poderia acontecer quando ele teve ali o desmaio. Era assim, será que ele só passou mal? Será que de repente ele não se alimentou bem? Ou será que foi alguma coisa mais grave? A sorte, né, do Oscar foi porque assim, tinha médicos especialistas ali no momento e que já rapidamente trabalharam. Então, assim, foi uma situação bastante tensa, bastante crítica, foi grave, Foi grave. Não dá para normalizar o que aconteceu, dizer que tá tudo bem, querer assim colocar panos quentes numa situação. Ou minimizar. Minimizar, foi algo muito grave, e quem presenciou aquilo ficou muito assustado. Uhum. Então, assim, pessoas próximas ao Oscar, quem convive com o Oscar todos os dias, familiares, acham que, assim, muito difícil ele voltar a jogar futebol. Difícil ele voltar a jogar? Mas muito difícil. Muito difícil. O Oscar é um cara bem de vida. Financeiramente... Poxa, só o que ele ficou, né, todos os anos na China ali. O Oscar não precisa. Além do que ele ganhou no futebol... que ele tem, sei lá, guardado, investido, ele é um cara que investe em imóveis e tal, ele tem os investimentos dele. É um cara que empreendeu. O Oscar vai ser pai de novo, a esposa dele está grávida, vai nascer o filho, ele já tem 2 filhos. Ele é muito reservado com a questão da família, no interior e tal, tem amigos, é um cara muito família. Então, assim, ele já tem uma carreira esportiva fantástica. Premier League, seleção brasileira, é um cara que jogou, foi muito bem sucedido na China. Então, assim, é um cara que é realizado. Então, ele não precisa mais daquilo. Sim. Então, assim, quem está com ele, quem convive com ele, entende que ele não vai jogar mais futebol. A decisão está na mão dele? Está na mão dele. Mas, assim, é muito difícil imaginar. Pelo que eu conversei ontem, pelo que eu conheço do Oscar, eu conheço ele desde moleque. Me surpreenderia, mas muito, Bruno, se ele voltar a jogar futebol. Claro pelo que aconteceu ontem. Claro que essa é uma decisão ali dele, claro, né, da família, mas o André ainda está trazendo pra gente o que ele conhece, né, do jogador da família e qual pode ser a decisão dele depois do que aconteceu ontem. É um jogador que já está com 34 anos, Bruno Andrade, como o André falava, poxa, super bem sucedido financeiramente também. 34 anos, lembrando, o contrato dele com o São Paulo vai até dezembro de 2027. Eu não conversei com uma pessoa que vivenciou, que acompanhou o infeliz caso de ontem do Oscar, mas conversei ontem e voltei a conversar hoje com uma pessoa muito próxima ao Oscar, que subscreve na perfeição tudo aquilo que o André Hernan trouxe, trazendo muito mais depois uma questão humana, uma análise muito mais fria da situação, que era basicamente o seguinte: na visão deles, das pessoas do entorno, da família do Oscar, a questão foi a seguinte: se não houvesse ali, naquele momento, a presença de mais médicos do Einstein, se fosse um dia de treino normal, tivesse o Oscar na bicicleta, na esteira, num dia normal, e isso acontecesse, a visão deles é que o departamento médico do São Paulo sozinho, somente um médico ou 2 médicos do São Paulo, a chance era de um problema maior. Entre aspas, eu digo isso com o maior respeito e cuidado, a sorte foi que havia ali outros médicos especialistas, enfim, médicos do Einstein, mais de 2, 3 médicos ali. Então essa união médica ajudou a resolver o mais rápido possível, a detectar o mais rápido possível esse problema cardíaco do Oscar. Essa pessoa conversou ontem com o Oscar, conversou novamente hoje com o Oscar, claro, para trazer atualizações, enfim, para passar a mensagem de apoio, etc, etc. Vai muito na linha do que o André Hernan disse, a decisão de parar totalmente nas mãos do Oscar, mas a tendência, não dá para cravar aqui, olha, o Oscar, a partir de hoje, não é mais jogador de futebol, não dá para cravar, mas todo mundo, familiar, empresário, assessor, enfim, todo mundo em volta do Oscar acredita que a tendência é essa mesmo, ele parar e aposentar, enfim, pendurar as chuteiras. E uma curiosidade aqui, um ponto curioso,
Não sei se já chegou para o Oscar essa mensagem, se já chegou, se não chegou, tá para chegar muito em breve, que o Xangai, o time dele na China, já tomou conhecimento, o ex-time dele na China, foram 8 anos de futebol chinês, e tem toda aquela questão do avanço da medicina na China, o dinheiro que eles injetam em relação a tratamento, etc, etc, etc. Os dirigentes do Xangai que amam o Oscar de paixão, são apaixonados pelo Oscar, sempre fizeram tudo por ele, tanto é que facilitaram a saída dele do futebol chinês para ele voltar para o Brasil, passaram a mensagem para o Oscar e para os seus representantes que, no que depender do Xangai, o Xangai tem as portas abertas, seja no futebol, seja na vida particular, para ajudar o Oscar a dar a volta por cima, para poder esmiuçar um eventual exame, uma eventual recuperação, tentar pormenorizar essa questão. Claro que não precisa, o São Paulo tem contrato com o jogador, o Oscar tem seus médicos particulares, mas aqui fica esse extra, essa sensibilidade dos chineses com quem o Oscar tem ótima relação, de abrirem as portas médicas, entre outras coisas, caso o Oscar sinta necessidade ou vontade de pedir esse apoio, essa ajuda no futebol da China ou na China. Indo nessa pegada que o Bruno está trazendo, que é importante, de sensibilizar, né? Muita gente na rede social, e assim, eu não quero aqui dar voz à rede social, a parte de esgoto da rede social, que a gente sabe que existe e tal. A gente aqui é a internet. A gente aqui, a gente está todos os dias no YouTube, o nosso programa a nossa live está cada vez mais presente nos cortes, a galera está compartilhando e tal, isso é muito importante pra gente e tal. Mas assim, muitas vezes tem os comentários, né? Sim. E se a gente pegar os vídeos, todas as notícias do Oscar e tal, a imensa maioria dos comentários é assim, tem que aposentar logo, o salário, não sei o quê, o contrato, não fez nada e tal. O torcedor de São Paulo está machucado pela falta de resultado e torcedor é emoção. E conversando com a galera do São Paulo, que vive o São Paulo no dia a dia do CT, funcionários e tal, dirigentes, cara, dentro do São Paulo, ninguém tá nem aí pro contrato do Oscar, para salário do Oscar, o que vai fazer, o que o Oscar pode fazer, porque assim, se ele decidir parar, vai rescindir? Será que o São Paulo já está pensando em rescindir e economizar na folha salarial? Cara, zero. Vai ter uma multa? Zero. Tem que zero. ser assim mesmo, né? Os caras estão pensando no ser humano, num cara que é extremamente querido e extremamente profissional. Porque o Oscar, quando ele se machuca da panturrilha, ele fica mal pra caramba. Fica extremamente cabisbaixo, assim, tipo, triste de não poder ajudar. Aliás, ele já vinha de uma temporada onde ele não conseguiu ajudar e ele já estava muito triste, porque o Oscar fez 2 gols, né, nessa temporada, né, nessa temporada que ele jogou. Então, assim, é um cara extremamente profissional, primeiro a chegar no tratamento, um cara que nunca reclamou. Então, assim, o São Paulo não está preocupado com o que vai acontecer de contrato, de salário, de pagar, de não pagar. Está preocupado com o ser humano Oscar, com a família do Oscar nesse momento. E acho que é legal passar isso pro torcedor, que muitas vezes o cara tem que pensar antes de meter um comentário lá. Aqui no chat já mandaram aqui, fora não sei quem. Não é assim, gente, tem que pensar. É um jogador que é um cara extremamente profissional, dedicado, que tem uma carreira íntegra, não tem, Hernan? De sucesso. Pô, o cara passa por um problema cardíaco ali. Você nunca viu ele meter assim aqui em torcida, provocar, ser polêmico? Falou, vai ter um novo filho agora, já tem 2 filhos, vai ter mais um, então é toda a torcida para que ele se recupere e tenha sequência. Olha, sobre o Oscar, rapidamente então, a minha homenagem pro Oscar. Como ontem vocês não me desafiaram a trazer uma caneca, eu aproveitei a situação infeliz, mas agora já mais feliz, como trouxe o Hernan, o Oscar já com o telefone na mão, recuperado ou se recuperando. A homenagem então é uma caneca do Chelsea, onde ele fez muito sucesso no futebol inglês, no futebol europeu, 5 temporadas, depois foi para a China, voltou para o São Paulo. Então a homenagem para o Oscar é a caneca do Chelsea. E muito rapidamente, vocês falaram aí das notícias que a gente traz, que o Hernan trouxe bastante sobre o São Paulo, sobre contratar jogadores acima ou abaixo de 25 anos, reformulação do elenco, reformulação do departamento médico. Não custa lembrar que no dia 29 de outubro trouxemos a informação que o Oscar, naquela altura, cogitava ou tinha cogitado, considerava a aposentadoria.
Hoje, no caso ontem, tomamos conhecimento o porquê exato, envolvia muitas situações médicas, ou seja, muito sigilo médico, o que a gente respeitou, ESPN, eu, André Hernan, você, Bruno Vicari, mas aquela consideração, aquela ponderação sobre a aposentadoria que nós trouxemos de forma exclusiva no fim de outubro, tinha muito a ver com essa questão cardiológica, infelizmente.